Imagine a cena. Uma jovem humilde, recém-contratada em uma das maiores corporações do país, confunde o bilionário dono da empresa com um simples motorista. O que ela não imaginava é que esse erro inocente mudaria completamente o rumo de sua vida, mas nem sempre para melhor. Esta é a história de Isabela Santos e Marcos Tavares. Uma história que começou com uma mentira, se desenvolveu através de manipulação e terminou de uma forma que ninguém poderia prever. Deixe seu like, ative o sininho e vamos mergulhar nessa narrativa perturbadora. O primeiro dia. Não posso perder esse emprego. Isabela Santos repetia essas palavras como um mantra enquanto organizava pela terceira vez os documentos em sua nova mesa. Suas mãos tremiam levemente, deixando marcas de suor nos papéis que tentava desesperadamente manter impecáveis. Do lado de fora das janelas gigantescas do Grupo Tavares Investimentos, São Paulo se transformava em um oceano de luzes. A cidade pulsava com vida, indiferente aos medos e inseguranças de uma garota de 25 anos que acabara de conseguir a oportunidade de sua vida. Ou assim ela pensava. Isabela tinha todos os motivos para estar nervosa. Vinda de Franca, no interior de São Paulo, ela havia deixado para trás seus pais, sua vida simples, tudo que conhecia. Seu pai, Vicente, havia sofrido um grave acidente na fábrica de calçados, onde trabalhava há mais de 20 anos. As indenizações foram insuficientes. As dívidas esmagadoras. A responsabilidade de sustentar a família recaiu sobre os ombros frágeis de Isabela. Só mais alguns documentos, ela murmurou para si mesma, verificando o relógio. 21h30. O escritório estava praticamente deserto. As luzes de outros andares ainda piscavam aqui e ali. Outros desesperados como ela, nadando contra a corrente cruel da vida corporativa. Ela olhou para a foto emoldurada na mesa ao lado. A diretora do departamento posando com o lendário Marcos Tavares, CEO e fundador do Império Tavares. Na imagem, ele exibia um sorriso calculado, olhos penetrantes que pareciam dissecar quem quer que olhasse para aquela foto. O homem que nunca perde, dizia a manchete da última edição da revista Exame que ela havia lido. O magnata implacável que transformou uma pequena corretora em um dos maiores conglomerados financeiros do país. Isabela riu sem humor. E eu, que mal consigo encontrar o banheiro neste maldito prédio? O que ela não sabia, não poderia saber, é que enquanto trabalhava naquele momento, acreditando estar sozinha, alguém a observava. Através das câmeras de segurança do edifício, um par de olhos estudava cada movimento seu. Analisava, calculava, planejava. A armadilha se fecha. Quando Isabela finalmente desligou o computador, seus pés doíam nos sapatos baratos que machucavam, mas que ela não podia deixar de usar. Aparências eram tudo naquele mundo. Ela havia aprendido isso rapidamente. Seu celular vibrou. Mensagem da colega de apartamento. Cadê você? Aluguel vence amanhã. Preciso da sua parte hoje. O estômago de Isabela se revirou. Seu primeiro salário só viria no fim do mês. Teria que usar suas últimas economias, deixando-a completamente vulnerável. E sua mãe, Dona Helena, como explicaria que este mês não poderia enviar ajuda? O elevador chegou com um suave tilintar. Isabela entrou e os números foram diminuindo enquanto ela descia para o térreo. Cada andar a levava para mais longe do ambiente controlado e climatizado, onde não se encaixava, e mais perto da realidade cruel que a aguardava lá fora. Ela fechou os olhos por um instante. Você consegue, Isa. Um dia de cada vez. Mas o destino, ou algo muito mais sinistro, tinha outros planos. Quando as portas do elevador se abriram no saguão principal, Isabela acenou timidamente para seu Oliveira, o segurança noturno. Primeira a chegar, última a sair, hein, mocinha? Ele comentou com um sorriso simpático. Primeiro dia, ela respondeu, forçando um sorriso. Ainda estou me ajustando.
Lá fora, o céu noturno estava carregado. Nuvens escuras se acumulavam, prometendo uma tempestade violenta. O ar estava elétrico, pesado, como se a própria atmosfera pressentisse o que estava por vir. Isabela parou na entrada, calculando mentalmente 3 quadras até o ponto de ônibus. Se corresse, talvez pegasse o último ônibus direto. Caso contrário, seriam mais 40 minutos de baldeação, chegando em casa perto da meia-noite. Foi então que ela viu o carro. Um sedã preto, elegante, com vidros levemente fumês. O motor ronronava suavemente, como um predador aguardando o momento certo para atacar. Alguém aguardava dentro dele. Por um momento, Isabela se perguntou se poderia ser o serviço de transporte executivo que a empresa supostamente oferecia para funcionários em horários tardios. Algo que ela ouvira vagamente durante a orientação, mas sobre o qual tinha dúvidas se realmente existia para alguém em sua posição. Ela hesitou. A primeira gota de chuva tocou seu rosto. O vidro do carro baixou parcialmente, revelando o perfil de um homem de terno escuro ao volante. Isabela não conseguia ver seu rosto claramente na penumbra, apenas o contorno forte de uma mandíbula masculina e ombros largos que preenchiam impecavelmente um terno claramente feito sob medida. Seu coração disparou, esperança misturada com nervosismo. Ela respirou fundo e se aproximou. "Boa noite", disse, inclinando-se para ver melhor. "O senhor é o motorista da empresa? Me disseram que há um serviço de transporte para funcionários que saem tarde." Um relâmpago cortou o céu exatamente naquele momento, iluminando brevemente o interior do veículo. O homem a encarou, e aquele olhar, Isabela jamais esqueceria. Havia algo predatório nele, uma intensidade que fez seu instinto gritar um aviso que ela escolheu ignorar. "Sim", ele respondeu, sua voz grave e controlada. Havia um tom quase divertido. "Para onde devo levá-la?" Algo estava errado. Isabela sentiu, mas não conseguiu identificar o quê. O homem não parecia um motorista comum. Havia uma aura de autoridade nele, uma presença que comandava a atenção. Mas o carro correspondia à descrição que ela ouvira, e a chuva começava a cair com força. "Jardim São Luís, Zona Sul", ela respondeu ainda hesitante. "Mas é longe. Se for muito transtorno, eu posso..." "Entre." Não foi um convite. Foi uma ordem disfarçada de gentileza. Outro relâmpago, outro trovão, este mais próximo. Uma rajada de vento trouxe consigo uma cortina de água. Isabela abriu a porta traseira e entrou no veículo. E selou seu destino. Dentro da teia. O interior do carro era ainda mais luxuoso do que parecia de fora. Bancos de couro marfim, painel em madeira escura, um aroma sutil de cedro e algo mais. Algo que Isabela não conseguia identificar. Caro. Tudo ali gritava dinheiro. Ela se sentiu subitamente deslocada, sua bolsa gasta parecendo uma ofensa àquele ambiente. "Desculpe molhar o carro", murmurou, tentando secar algumas gotas de chuva de sua manga. O homem olhou pelo retrovisor e seus olhos, castanhos escuros, quase negros, encontraram os dela. "Não se preocupe com isso." Ele manobrou o carro para fora do estacionamento com uma habilidade que sugeria anos de prática. Ou talvez não fosse apenas habilidade. Talvez fosse controle absoluto. Algo que este homem parecia ter sobre tudo ao seu redor. "Primeiro dia?" ele perguntou casualmente. Isabela se surpreendeu. Motoristas costumavam puxar conversa? "Sim. Como soube? Nunca a vi antes." Uma pausa. "E você tem aquela expressão." "Que expressão?" "De quem está tentando não parecer perdida." Isabela não pôde evitar um pequeno sorriso. O homem era observador, perturbadoramente observador. "Qual departamento?" ele continuou. "Recursos humanos. Sou assistente da Fernanda Lopes." Algo mudou sutilmente na postura dele. Um enrijecimento quase imperceptível dos ombros, como se aquele nome significasse algo. "Fernanda é exigente", ele disse, escolhendo as palavras com cuidado.
O tom cauteloso fez um frio percorrer a espinha de Isabela. Ela parece ser, concordou, mas estou disposta a aprender. Este emprego significa muito para mim. Por quê? A pergunta era direta demais, pessoal demais para um estranho. Mas havia algo naquela voz que demandava resposta. Uma autoridade natural que Isabela não conseguia resistir. Minha família depende de mim, ela respondeu, optando por uma versão simplificada. Meus pais moram no interior, em Franca. Depois que meu pai sofreu um acidente na fábrica, as coisas ficaram difíceis. Vim para São Paulo buscar algo melhor. Os olhos dele a encontraram novamente pelo retrovisor. Havia algo insondável naquele olhar. E encontrou? Isabela olhou para a chuva através da janela. Ainda estou procurando. Talvez um dia chegue ao topo, ele sugeriu, e havia algo em seu tom que ela não conseguiu decifrar. Isabela riu suavemente. Não ao topo. Isso seria irrealista demais. Mas um cargo que me permita ajudar minha família confortavelmente já seria uma vitória. O homem ficou em silêncio por vários momentos, como se estivesse absorvendo suas palavras, analisando-as, arquivando-as para uso futuro. Muitos entram na empresa com ambições maiores que a sua, ele finalmente comentou, e capacidades menores. Isabela não soube como interpretar aquilo. Ambição sem fundamento é só fantasia. Prefiro construir degrau por degrau. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, se formou no rosto dele. Uma filosofia interessante. O trânsito estava cada vez mais lento. A chuva havia causado alagamentos em vários pontos, mas o motorista parecia conhecer cada rua, cada atalho, cada maneira de desviar dos problemas. Como alguém conheceria tão bem a cidade inteira? Você conhece bem esse caminho para o Jardim São Luís? Isabela perguntou intrigada. Conheço bem a cidade. Simples, direto, revelando nada. Então, ele continuou após uma pausa. O que achou do seu primeiro dia? Intenso. Há muito para aprender. E o que achou do próprio Grupo Tavares? Isabela refletiu. Impressionante. A estrutura, a organização. Tudo parece funcionar como engrenagens perfeitamente ajustadas. E o fundador, Marcos Tavares? A pergunta soou casual demais para ser genuína. Isabela sentiu uma leve tensão, insegura sobre o quanto deveria falar. Seria este algum tipo de teste? Nunca o conheci pessoalmente, respondeu com honestidade. Na orientação, falaram muito sobre sua visão e princípios. Parece ser alguém focado. Focado. Ele repetiu a palavra como se a estivesse saboreando. Interessante escolha de adjetivo. A maioria das pessoas escolheria brilhante, visionário, talvez intimidador. É difícil formar opinião sobre alguém que só se conhece por histórias. Isabela explicou. Prefiro julgar pessoas pelo que vejo, não pelo que ouço. O homem assentiu, parecendo aprovar a resposta. Mas havia algo em seus olhos quando olhou pelo retrovisor novamente. Algo que, se Isabela soubesse interpretar, teria reconhecido como satisfação. Satisfação de um predador que encontrou exatamente a presa que procurava. A isca. À medida que se aproximavam do bairro de Isabela, o contraste entre o centro financeiro e a periferia se tornava brutal. Prédios imponentes davam lugar a construções simples, ruas mal iluminadas, comércio fechando para a noite. É nesta rua, Isabela indicou, sentindo uma pontada de vergonha. Aquele prédio amarelo, o terceiro depois do mercadinho. O edifício de 4 andares, sem elevador, com pintura descascada e uma única lâmpada fraca iluminando a entrada, parecia especialmente miserável visto do interior daquele carro luxuoso. Ele estacionou em frente, desligando o motor. A chuva continuava forte, criando uma cortina entre o carro e o mundo exterior. Um casulo temporário de silêncio e proximidade. Obrigada pela carona, Isabela disse, reunindo suas coisas. Salvou minha noite. Não foi nada. Isabela abriu a porta.
A chuva caía pesadamente. Ela iria se encharcar nos poucos metros até a entrada. Mas o que realmente a incomodava era outra coisa. A sensação de que este estranho estava julgando onde ela morava. A simplicidade de sua vida. Um impulso súbito a fez virar-se para ele. Gostaria de entrar para tomar um café, como agradecimento pela carona. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Parte dela imediatamente se arrependeu. Seu apartamento seria uma bagunça. Não tinha nada sofisticado para oferecer. E Camila, sua colega de apartamento, poderia estar em casa. O homem pareceu genuinamente surpreso. Por um momento, apenas um breve momento, Isabela viu sua máscara de compostura escorregar. "Não é necessário", ele respondeu educadamente. "Eu insisto", ela ouviu-se dizer. "É o mínimo que posso fazer, especialmente com essa chuva, a menos que precise voltar imediatamente para a empresa." Ele a estudou por um longo momento. Isabela podia ver a mente dele trabalhando, pesando opções, calculando possibilidades. Um café. Ele finalmente concordou. E havia algo em sua voz que fez o coração de Isabela acelerar sem que ela entendesse por quê. Seria interessante. O apartamento. 3 lances de escada nunca pareceram tão longos para Isabela. Cada degrau ampliava sua consciência sobre as paredes descascadas, a iluminação precária do corredor, o cheiro de fritura que vinha do apartamento 201. A vergonha crescia a cada passo que dava à frente do homem, que a seguia em silêncio. Seus sapatos italianos, ela agora percebia que eram italianos, provavelmente custando mais que 2 meses de seu salário, ecoavam no piso gasto. "Desculpe a falta de elevador", ela comentou procurando as chaves na bolsa. "Não há problema." Aquela serenidade era desconcertante. Como se escalar 3 andares em um prédio miserável fosse tão natural para ele quanto dirigir aquele carro de luxo. Isabela finalmente encontrou as chaves e abriu a porta do apartamento 302. O familiar aperto no peito ao entrar no pequeno espaço que chamava de lar. Um cômodo servindo como sala e cozinha, 2 quartos minúsculos, um banheiro. Tudo tão diferente do mundo que aquele homem claramente habitava. "Entre", ela convidou, acendendo a luz. "Não repare na bagunça." Na verdade, não estava bagunçado. Isabela era meticulosamente organizada, uma tentativa de compensar a pobreza com ordem. O sofá de 2 lugares mostrava sinais de uso, mas estava coberto por uma colcha que sua mãe havia feito. A mesa de centro era um caixote de madeira pintado, sobre o qual repousavam alguns livros e uma pequena suculenta. O homem entrou, seus olhos percorrendo cada detalhe do ambiente. Isabela não conseguia decifrar se era curiosidade, julgamento ou algo mais profundo. "Pode sentar", ela ofereceu, indicando o sofá. "Vou preparar o café. Como prefere?" "Preto sem açúcar." Ela assentiu e foi para a pequena cozinha americana. Suas mãos tremiam levemente enquanto enchia a chaleira. O que estava fazendo? Convidando um estranho, um motorista que não parecia um motorista comum, para seu apartamento? São seus pais? A voz dele a sobressaltou. Isabela olhou e viu que ele estava observando as fotografias na parede. Imagens simples de sua família em Franca. Sua mãe sorrindo no quintal. Seu pai antes do acidente, forte e saudável. "Sim", ela respondeu, colocando a chaleira no fogão. "A de aniversário foi tirada ano passado, nos 52 anos do meu pai. Parecem felizes." Havia algo na voz dele. Não condescendência, mas uma espécie de melancolia. Impossível dizer. "São pessoas simples", Isabela explicou. "Meu pai trabalhou a vida inteira na fábrica de calçados. Minha mãe faz costuras para complementar a renda desde que me lembro." Ele finalmente se sentou no sofá, parecendo estranhamente deslocado, em seu terno perfeito contra o tecido gasto do móvel. "E você veio para São Paulo buscar algo diferente?" "Vim buscar oportunidades", ela corrigiu suavemente. "Não é que eu queira algo diferente da vida deles. Só quero poder ajudar." A chaleira começou a apitar.
Isabela preparou o café usando um coador de pano simples, o método que aprendera com a mãe. O aroma rico preencheu o apartamento. Sua colega de apartamento não está? Ele perguntou. Camila deve estar no plantão, ela é técnica de enfermagem, trabalha à noite. Isabela trouxe as 2 canecas para a sala. Sentou-se na poltrona de frente para ele. Apenas então, sob a luz direta, ela pôde realmente observá-lo. E o que viu a desconcertou. Não era apenas o terno caro ou o relógio que provavelmente custava mais que um carro. Era algo mais sutil e muito mais perturbador. A postura. O modo como ele ocupava o espaço, como se estivesse acostumado a ser o centro de gravidade de qualquer ambiente, a pessoa mais importante em qualquer sala. Seus olhos, de um castanho tão escuro que pareciam quase pretos, tinham uma intensidade que fazia Isabela se sentir simultaneamente vista e dissecada. Qual o seu nome? Ela perguntou repentinamente, percebendo com horror que havia convidado um completo estranho para seu apartamento sem sequer saber como se chamava. Uma expressão fugaz de surpresa cruzou o rosto dele, rapidamente substituída por um leve sorriso. Marcos, ele respondeu, após uma hesitação quase imperceptível. E você é Isabela, certo? Ela assentiu, sorvendo um gole de café para disfarçar seu próprio desconforto. Como ele sabia seu nome? Ela se lembrava de ter dito no carro? Quanto tempo faz que trabalha como motorista para o Grupo Tavares? Ela perguntou, tentando estabelecer uma conversa normal. Marcos tomou um gole de café antes de responder, seus olhos nunca deixando os dela. Há alguns anos, respondeu vagamente. O suficiente para conhecer bem a empresa. Deve ser interessante, Isabela comentou. Você provavelmente conhece mais sobre o funcionamento real da empresa do que muitos executivos. Ele ergueu uma sobrancelha intrigado. Como assim? Bem, motoristas veem tudo, não é? Ouvem conversas, observam as pessoas quando elas acham que ninguém está prestando atenção. Percebem quem realmente manda e quem apenas finge mandar. Um sorriso genuíno, o primeiro que ela via, iluminou o rosto dele. Uma perspectiva interessante. Nunca tinha pensado dessa forma. Estou errada? Não, ele admitiu. E havia algo em sua voz que soava quase divertido. Há bastante sabedoria nisso. Isabela sentiu um rubor subir pelo pescoço. Por que se importava com o que esse homem pensava? E o próprio Marcos Tavares? Ela perguntou, tentando desviar a atenção de si mesma. Como ele é de verdade. Todo mundo na orientação falava dele como se fosse algum tipo de semideus dos negócios. A mudança na expressão dele foi sutil, mas inconfundível. Um endurecimento do maxilar, os olhos se estreitando levemente. Acha que posso falar sobre meu chefe com uma funcionária que mal começou na empresa? Ele perguntou, seu tom tornando-se mais formal. Desculpe, Isabela recuou imediatamente. Foi indelicado da minha parte. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Através da janela, a chuva continuava sua dança violenta. É que... Isabela hesitou, então decidiu continuar. Sempre ouvi falar dele como esse gênio empresarial implacável, sempre um passo à frente de todos. É difícil imaginar que seja uma pessoa comum, com defeitos e qualidades como qualquer um. Marcos a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo algo importante. Ele é apenas um homem, disse finalmente, sua voz mais suave. Tenta fazer o melhor que pode com as cartas que recebeu. Cartas muito boas, pelo que dizem, Isabela comentou. Fortuna de família, educação nas melhores universidades do mundo. As aparências enganam. Havia amargura naquelas palavras. Isabela se surpreendeu com a resposta. Havia algo profundamente pessoal na maneira como ele falou. De qualquer forma, ela disse, espero que seja um bom chefe, pelo menos para todos nós que dependemos dele. Marcos terminou seu café e colocou a caneca sobre a mesa. O café estava excelente, comentou, mudando deliberadamente de assunto. Faz tempo que não tomo um café tão bom. Receita da minha mãe,
O segredo é lavar o coador apenas com água, nunca com sabão. Ele sorriu. Outro sorriso genuíno que pareceu alcançar seus olhos. Vou me lembrar disso. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas. A luz piscou 1, 2 vezes. Parece que a tempestade não vai dar trégua tão cedo, Isabela comentou. Preciso ir, Marcos disse, levantando-se. Tenho compromissos pela manhã. Isabela também se levantou, sentindo um inexplicável desapontamento. A presença dele, apesar de desconcertante, havia preenchido o pequeno apartamento de uma forma estranha e não desagradável. Claro, obrigada por me trazer até aqui. Obrigado pelo café. Ele se dirigiu à porta, então parou como se tivesse se lembrado de algo. A que horas você começa amanhã? Às 8, mas vou chegar mais cedo. Quero revisar alguns procedimentos. Ele a estudou novamente com aquela intensidade perturbadora. Dedicação é uma qualidade rara, comentou, e valiosa. Não é dedicação, Isabela respondeu com honestidade brutal. É medo de falhar. Não posso perder esse emprego. Algo na expressão dele suavizou minimamente. Uma compreensão que Isabela não esperava ver. Você não vai perder o emprego, Isabela. A maneira como ele disse isso, não como encorajamento vazio, mas como certeza absoluta, fez um arrepio percorrer a espinha dela. Como pode ter tanta certeza? Marcos não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-la. Isabela aceitou o aperto de mão, surpreendendo-se com a firmeza e o calor. Igualmente, Marcos. Ele saiu para o corredor mal iluminado, virando-se uma última vez antes de descer as escadas. Até amanhã, Isabela Santos. A porta se fechou e Isabela ficou parada no meio da sala, com a estranha e inquietante sensação de que havia acabado de fazer algo irreversível. Algo que mudaria o curso de sua vida de uma forma que ainda não conseguia, e talvez nunca conseguiria, compreender completamente. O que ela não sabia é que do outro lado daquela porta, descendo lentamente as escadas do prédio miserável, Marcos Tavares sorria. Um sorriso que não tinha nada de gentil. Um sorriso de alguém que acabara de executar perfeitamente o primeiro movimento de um jogo muito mais complexo e perigoso do que Isabela poderia imaginar. O segundo dia. O dia amanheceu com aquela luminosidade peculiar que segue as grandes tempestades. Isabela acordou antes do despertador, o estômago contraído em ansiedade. Enquanto se arrumava, sua mente continuava voltando à estranha interação da noite anterior. Havia algo no motorista, Marcos, que não se encaixava perfeitamente. Tem certeza que era só um motorista? Camila perguntou, aparecendo na cozinha com olhos inchados de sono. Isabela havia contado brevemente sobre a carona ao chegar em casa. É o que ele disse. Camila deu de ombros, servindo-se de café. É estranho. Desde quando empresas mandam motoristas particulares para assistentes no primeiro dia de trabalho? A dúvida plantada por Camila acompanhou Isabela durante todo o trajeto. 2 conduções lotadas depois, ela chegava ao imponente edifício do Grupo Tavares com quase 1 hora de antecedência. O saguão estava tranquilo. Apenas funcionários da limpeza e seguranças. Isabela cumprimentou seu Oliveira e dirigiu-se ao elevador. No 12º andar, a luz acendeu automaticamente quando ela pisou no corredor vazio. Ao passar pela sala de Fernanda Lopes, sua supervisora direta, notou a luz acesa e a porta entreaberta. Uma voz feminina falava em tom baixo, mas claramente agitado. Não acredito que você fez isso. É completamente inapropriado, mesmo para você. Isabela desacelerou instintivamente. Não queria interromper uma conversa privada. Estava chovendo, Fernanda. O que esperava que eu fizesse? A resposta veio em uma voz masculina que fez Isabela congelar no meio do corredor. Era a mesma voz da noite anterior. Marcos, você é o CEO desta empresa, não um motorista de aplicativo. CEO. A palavra atingiu Isabela como um soco físico no estômago. Marcos Tavares. O homem que a levara para casa,
que tomara café em seu sofá gasto, que vira suas fotografias humildes, que conhecia seus medos mais profundos. Não era um motorista. Era o dono do Grupo Tavares, seu chefe. O homem cuja fortuna era estimada em bilhões. Ninguém vai descobrir, a voz dele respondeu com uma tranquilidade perturbadora. E se descobrirem, direi a verdade. Vi uma funcionária saindo tarde e ofereci uma carona. Qual o problema? O problema, Marcos, é que você nunca oferece caronas. Especialmente para uma funcionária que acabou de ser contratada. As pessoas vão falar. Deixe que falem. Isabela recuou silenciosamente, o coração martelando contra as costelas. Precisava sair dali. Precisava processar o que acabara de descobrir. Virou-se, mas seu salto bateu contra o piso de mármore com um clique alto demais no silêncio do corredor. As vozes na sala cessaram imediatamente. Tem alguém aí? Isabela congelou indecisa. A porta se abriu completamente e Fernanda Lopes surgiu no corredor. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos impecavelmente arrumados, expressão severa. Isabela. Seus olhos se estreitaram. O que faz aqui tão cedo? Eu vim revisar alguns procedimentos antes do expediente, senhora Lopes. Isabela respondeu, tentando controlar o tremor na voz. Não quis interromper sua reunião. Os olhos de Fernanda a estudaram com intensidade calculada. Há quanto tempo está aí? Acabei de chegar. Isabela mentiu, odiando-se por isso. Estava indo para minha mesa quando ouvi vozes. Desculpe, não queria. Entre. Não foi um convite, foi uma ordem. Fernanda abriu mais a porta, revelando o interior da sala. E lá, de pé junto à janela, estava ele, Marcos Tavares. Exatamente como Isabela o vira na noite anterior, exceto que agora vestia um terno diferente, grafite escuro, impecavelmente cortado, e seus olhos a encontraram com uma expressão que Isabela nunca esqueceria. Não havia surpresa, apenas uma espécie de aceitação resignada, calculada, como se ele soubesse que este momento era inevitável, como se tivesse planejado exatamente isso. Bom dia, Isabela, ele disse com uma naturalidade desconcertante. Isabela sentiu suas pernas fraquejarem. O modo como ele disse seu nome, tão casual, como se não tivesse deliberadamente fingido ser outra pessoa por horas na noite anterior. Senhor Tavares, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Bom dia. Fernanda olhava de um para o outro, a confusão inicial dando lugar a uma compreensão alarmada. Vocês já se conhecem? Ela perguntou, seu tom cortante. Nos conhecemos ontem. Marcos respondeu antes que Isabela pudesse formular uma resposta. Havia uma calma deliberada em sua voz. Ofereci uma carona para Isabela quando ela estava saindo tarde. A boca de Fernanda se abriu e fechou algumas vezes. Você ofereceu uma carona? Estava chovendo, ele explicou com simplicidade irritante. Isabela sentiu o olhar inquisitivo de Fernanda sobre si. Em um instante, seu futuro na empresa parecia estar desmoronando. O que pensariam dela? Que havia manipulado a situação? Que estava tentando se aproximar do CEO por interesse? Eu não sabia quem ele era. Isabela se apressou em explicar, as palavras saindo atropeladas. Pensei que fosse o motorista da empresa. Ele disse que era... Sua voz se perdeu quando percebeu a implicação. Estava praticamente acusando o CEO de mentir. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para sufocar. Você pensou que o senhor Tavares era um motorista? Fernanda perguntou, incredulidade tingindo cada palavra. O riso baixo e genuíno de Marcos quebrou a tensão. Na verdade, ele admitiu cruzando a sala, eu não corrigi o equívoco. A culpa é minha, Fernanda. Mas por quê? Fernanda expressou exatamente o que consumia Isabela. Marcos encontrou os olhos de Isabela novamente. E havia algo naquele olhar, algo que fez o sangue dela gelar. Não era vulnerabilidade, como ele tentava fazer parecer. Era satisfação. Satisfação de um predador que acabara de capturar perfeitamente sua presa.
Às vezes é refrescante, ele respondeu com voz controlada, ser tratado como uma pessoa comum, não como Marcos Tavares. Mentira, uma voz gritou na mente de Isabela. Ele está mentindo, mas por quê? Bem, Fernanda finalmente disse, recompondo sua postura profissional. Isso é incomum, mas o que importa é que você chegou bem em casa, Isabela, correto? Isabela assentiu, incapaz de falar. Ótimo. Agora, se me der licença, preciso terminar alguns assuntos com o Sr. Tavares antes da reunião das 9. Era uma dispensa clara. Isabela murmurou um com licença, quase inaudível, e recuou em direção à porta. Mas antes que pudesse sair, a voz de Marcos a deteve. Isabela! Ela se virou, encontrando aqueles olhos castanhos intensos mais uma vez. O café estava realmente excelente. Um calor súbito subiu pelo pescoço de Isabela. Sentiu o olhar de Fernanda queimando em sua direção. Obrigada, senhor. Ela respondeu, forçando-se a usar o tratamento formal. Algo imperceptível mudou na expressão dele. Como se o senhor o tivesse divertido. Tenha um bom dia, Isabela. Ela finalmente conseguiu sair, fechando a porta suavemente. No corredor, apoiou-se contra a parede, o coração martelando violentamente. Marcos Tavares. O homem que havia visto seu apartamento miserável, conhecido sua história, bebido café em sua caneca lascada, o homem que controlava o destino de milhares de funcionários, que podia destruir sua carreira com um estalar de dedos, que havia mentido deliberadamente sobre quem era, e pior, que a fazia sentir coisas que não devia, não podia sentir. Você está bem? A voz a sobressaltou. Um jovem de blazer elegante a observava com curiosidade. Sim, estou bem, ela respondeu, endireitando-se rapidamente. Você é a nova assistente da Fernanda, certo? Sou Daniel Martins, do departamento financeiro. Ele estendeu a mão com um sorriso amigável. Bem-vinda ao caos. Isabela aceitou o cumprimento, grata pela distração. Isabela Santos. Então, primeira semana é sempre intensa, Daniel comentou enquanto caminhavam. Mas você já conheceu o chefão, né? Acabei de ver você saindo da sala dele. O chefão, Marcos Tavares. Nem todo mundo tem o privilégio de uma reunião particular no segundo dia. Você deve ter impressionado alguém importante. Antes que Isabela pudesse responder, o celular de Daniel apitou. Ele verificou a mensagem e arregalou os olhos. Reunião de emergência no 18º andar. Tenho que correr. A gente se fala. Daniel desapareceu no elevador, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos turbulentos. Ela caminhou lentamente até sua mesa, sentindo olhares curiosos dos poucos colegas que já haviam chegado. Será que já sabiam? Será que rumores já circulavam? Sentou-se, ligou o computador e fitou a tela sem realmente vê-la. Seu telefone tocou, sobressaltando-a, ramal interno. Departamento de Recursos Humanos, Isabela falando. Senhorita Santos, uma voz formal de mulher respondeu. Aqui é Marisa da Secretaria Executiva. Por favor, compareça ao departamento de RH às 10 horas. O sangue de Isabela gelou. Posso saber o motivo? Não fui informada, senhorita. Apenas solicitaram sua presença. A ligação encerrou, deixando Isabela encarando o telefone com um pavor crescente. RH. No segundo dia, depois de descobrir que havia involuntariamente hospedado o CEO em seu apartamento. Isso só podia significar uma coisa. Ela seria demitida antes mesmo de realmente começar. A convocação. Isabela verificou seu reflexo pela terceira vez no pequeno espelho compacto. Cabelo arrumado, maquiagem discreta, nenhum vestígio do pânico que a consumia. Faltavam 10 minutos para a convocação do RH. Cada cenário que imaginava era pior que o anterior. Você parece que vai desmaiar. Isabela ergueu os olhos e viu Fernanda Lopes, parada ao lado de sua mesa, uma pasta de documentos em mãos. Estou bem, respondeu automaticamente. O RH chamou você. Não era uma pergunta. E Isabela apenas a encarou, incapaz de formular resposta. A expressão séria de Fernanda não oferecia consolo. Não se preocupe tanto.
Marcos não é conhecido por demitir pessoas por mal-entendidos. O uso do primeiro nome do CEO não passou despercebido. Havia familiaridade ali. Não foi apenas um mal-entendido, Isabela respondeu com mais coragem do que sentia. Ele mentiu deliberadamente. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Fernanda. Sim, e acredite, terei palavras com ele sobre isso. Ela fez uma pausa. Mas você também não perguntou, presumiu. Isabela abriu a boca para protestar, mas percebeu que Fernanda estava certa. Ela havia simplesmente assumido. De qualquer forma, Fernanda continuou, você deve ir. Nunca é bom deixar o RH esperando. Com um último aceno, surpreendentemente gentil, Fernanda se afastou. Eram exatamente 10 horas quando Isabela entrou no departamento de RH. A recepcionista a recebeu com um sorriso neutro. Isabela Santos, estão aguardando você na sala 1204. Eles. Quem mais estaria na reunião? A sala 1204 era modesta, com uma mesa oval e parede de vidro com vista para a cidade. Quando Isabela entrou, apenas uma pessoa a aguardava. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos em corte impecável. Senhorita Santos, por favor, entre. Sou Valéria Campos, diretora de Recursos Humanos. Seu tom era neutro, profissional. Sente-se. Isabela obedeceu, sentindo a boca seca. Valéria consultou uma pasta, então ergueu olhos penetrantes. Você está na empresa há 2 dias, correto? Sim, senhora. E já teve uma interação pessoal com o CEO. Novamente, não é uma pergunta. Isabela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Houve um mal-entendido, Valéria ergueu a mão, interrompendo. Conheço os detalhes, senhorita Santos. Marcos me informou pessoalmente esta manhã. Isabela piscou em surpresa. Ele contou? Naturalmente. Somos colegas há mais de 20 anos. A expressão de Valéria suavizou minimamente. Prefiro ouvir as histórias diretamente da fonte antes que versões distorcidas cheguem aos meus ouvidos. Valéria fechou a pasta e entrelaçou os dedos sobre a mesa. O que aconteceu ontem foi incomum. Marcos não costuma interagir com novos funcionários desta forma. A maioria passa anos sem trocar 2 palavras com ele. Eu realmente não sabia quem ele era, Isabela se apressou em explicar. Um brilho que poderia ser diversão cruzou os olhos de Valéria. Sim, ele mencionou. Devo dizer que é refrescantemente inédito. Ninguém confunde Marcos Tavares com um funcionário comum. Isabela respirou fundo. Vou ser demitida? Para sua surpresa, Valéria pareceu genuinamente chocada. Demitida? Por quê? Por quê? Por quê? Como explicar que havia convidado o CEO para tomar café em seu apartamento miserável? Senhorita Santos, você não fez nada de errado, Valéria afirmou com firmeza. Na verdade, estou aqui para informá-la sobre uma mudança em sua posição. O coração de Isabela afundou. Transferência, rebaixamento. A partir de hoje, você será transferida para o escritório executivo. Isabela piscou várias vezes. Perdão? O escritório executivo. Especificamente, você será a nova assistente pessoal de Marcos Tavares. O silêncio era tão denso que Isabela podia ouvir o tic-tac do relógio. Mas eu só estou na empresa há 2 dias. Ela finalmente conseguiu dizer. Não tenho qualificações para... Marcos discorda. Valéria interrompeu firmemente. E ele raramente está errado sobre pessoas. Ele quer me contratar porque ofereci um café? Valéria suspirou como se lidasse com uma criança teimosa. Senhorita Santos, Marcos Tavares não toma decisões empresariais baseado em café. Ele viu algo em você que considera valioso. Mas e Fernanda? Ela acabou de me contratar. Fernanda Lopes foi consultada. O tom deixava claro que, mesmo se Fernanda não concordasse, a decisão já estava tomada. Valéria passou um documento pela mesa. Este é o novo contrato. O salário será significativamente maior, aproximadamente 170% do que foi originalmente acordado, mais benefícios. Isabela olhou para os números e sentiu a sala girar.
Era mais dinheiro do que jamais imaginara ganhar. O suficiente para ajudar seus pais substancialmente, para pagar um apartamento melhor, para criar uma reserva. Por que eu? Ela perguntou, erguendo os olhos. De verdade? Valéria a estudou por um longo momento. Marcos disse que você foi a primeira pessoa, em anos, a tratá-lo como um ser humano normal, não como um símbolo ou uma porta para oportunidades. Pausa. Isso é mais raro e valioso do que imagina. O telefone tocou. Valéria atendeu brevemente, então desligou. Ele gostaria de conversar com você pessoalmente antes que tome sua decisão. Levantou-se. Seu escritório. Desce o 8º andar. Pronta. Isabela sentiu o impulso quase irresistível de dizer não, de fugir. Mas a imagem de seus pais, do apartamento apertado, das contas empilhadas, a manteve ancorada. Estou pronta. O escritório do predador. O escritório de Marcos Tavares ocupava o canto mais privilegiado do 18º andar, com vistas panorâmicas de São Paulo. Quando Valéria a conduziu para dentro, após breve conversa com a assistente atual, uma mulher que lançou a Isabela um olhar de curiosidade mal disfarçada, a sensação de irrealidade se intensificou. O espaço era surpreendentemente minimalista. Paredes brancas, móveis modernos, mas não ostensivos. Algumas obras de arte abstratas. A única extravagância era a vista espetacular e uma mesa imponente de madeira escura. Atrás dela, Marcos Tavares estava de pé, olhando pela janela. Obrigado, Valéria, ele disse sem se virar. Pode nos deixar. Valéria lançou a Isabela um último olhar encorajador antes de sair, fechando a porta silenciosamente. O som pareceu alertar Marcos. Ele se virou. Havia algo diferente nele hoje. Não apenas o terno impecável ou o ambiente de poder. Era sua postura, a forma como ocupava o espaço. Este era Marcos Tavares, CEO, não o homem que se sentara em seu sofá na noite anterior. Isabela, ele cumprimentou, voz formal, mas não fria. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, escolhendo uma das cadeiras em frente à mesa imponente. Marcos permaneceu de pé por mais um momento, como se decidisse algo. Então sentou-se também. Valéria explicou a situação. Explicou que o senhor quer me transferir para ser sua assistente pessoal. Isabela respondeu, esforçando-se para manter a voz firme. O que não explicou é por quê. Um leve sorriso. Direto ao ponto. É uma das qualidades que notei. Mas ontem à noite ou esta manhã? O sorriso desapareceu. Mereço isso. Merece muito mais, Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma. O senhor mentiu para mim. Tecnicamente não menti. Tom calmo, sem defensiva. Apenas não corrigi sua suposição. É a mesma coisa, não é? Mas entendo por que se sente enganada. Ele recostou-se na cadeira, estudando-a. Sabe quantas pessoas nesta empresa me tratariam como você me tratou se não soubessem quem sou? Não faço ideia. 0, ele respondeu simplesmente. Nem uma única pessoa. Isabela franziu o senho. Não acredito nisso. É a verdade. Para todos aqui, sou o Sr. Tavares, o CEO, o homem que assina contra-cheques. Um toque de amargura. Ninguém me oferece café em casa. Então é isso? Isabela perguntou. Quer me contratar porque fui autêntica sem saber com quem estava falando? Parece mais punição que promoção. Marcos ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia. Uma punição. Ele se inclinou para a frente. Não, Isabela. É uma oportunidade. Para nós dois. Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a cidade abaixo. Poder e solidão emanavam dele em ondas. Preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade, continuou ainda de costas. Alguém que veja Marcos, não apenas o CEO. Isabela sentiu uma inesperada compaixão. Por trás do poder e riqueza, havia um homem cercado por pessoas que só viam o que ele representava. Mas algo naquela compaixão parecia planejado, como se ele quisesse que ela sentisse exatamente isso. Posso perguntar algo pessoal? Ela arriscou. Aceno de consentimento.
Por que me levou para casa ontem? A verdade, por favor. Marcos a estudou como se avaliasse quanto revelaria. Tenho câmeras de segurança no saguão, começou. Sempre verifico quem sai muito tarde. Vi você saindo, parecendo preocupada, olhando para o céu. Pausa. E percebi que não tinha ideia de quem você era. Uma funcionária nova. Alguém que ainda não tinha sido moldada pela cultura da empresa, pelo mito Alencar. Outro sorriso. Decidi me conhecer, fingindo ser outra pessoa. Isabela não conseguiu esconder a reprovação. Foi impulsivo, ele admitiu. Quando você presumiu que eu era motorista, vi uma oportunidade rara de ter uma conversa real. Então, foi uma experiência social. Não foi manipulação, ele disse, aproximando-se. Sentou-se não em sua cadeira imponente, mas na cadeira ao lado de Isabela, eliminando a barreira física entre eles. Movimento calculado, Isabela percebeu com um frio na espinha. Quando você me convidou para entrar, ele fez uma pausa. Foi a primeira vez em anos que alguém me ofereceu algo sem esperar nada em troca. A sinceridade em sua voz era perfeita, mas Isabela agora via além dela. Havia algo profundamente errado naquela situação. E se eu recusar a oferta? Ela perguntou. Ele inclinou a cabeça. Você volta para o RH sem prejuízo algum. Sua carreira segue normalmente. Sem retaliação? Isabela pressionou. Um sorriso que não alcançou os olhos. Isabela, se eu fosse o tipo de pessoa que retalia quando contrariado, você teria sido discretamente transferida para o arquivo morto no subsolo. Havia algo perturbador na honestidade daquelas palavras. Mas espero que não recuse, acrescentou, voz mais suave. Porque você tem exatamente o que preciso. Que seria inteligência, determinação e, mais importante, ele a encarou diretamente. Integridade. Isabela sentiu algo mudar dentro de si. Não uma decisão ainda, mas uma abertura para a possibilidade. Uma porta entreaberta para um futuro que nunca imaginara. Mas havia algo na forma como ele a olhava. Algo que fazia cada instinto gritar perigo. Tenho uma condição, ela ouviu-se dizer. As sobrancelhas dele se ergueram, claramente não acostumado a receber condições. Qual seria? Honestidade total e completa daqui para frente. Se trabalharmos juntos, nada de meias-verdades ou omissões convenientes. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Não o sorriso contido do CEO, mas algo mais predatório. Combinado? Estendeu a mão. Então temos um acordo, senhorita Santos? Isabela hesitou apenas por um momento antes de aceitar o aperto de mão. Temos, senhor Tavares. Marcos, ele corrigiu. Pelo menos quando estivermos sozinhos. Ah, Marcos, ela repetiu, e o nome soou estranho, perigosamente íntimo. Tem mais uma coisa, ele disse, voltando para trás da mesa e abrindo uma gaveta. Seu primeiro projeto como minha assistente. Colocou uma pasta sobre a mesa. O que é isso? Abra. Dentro havia documentos de uma fundação, Fundação Tavares para Desenvolvimento Industrial. Estou planejando um projeto piloto em Franca, ele explicou, observando atentamente sua reação. Assistência técnica e financeira para trabalhadores acidentados, foco especial em reabilitação profissional. Isabela ergueu os olhos, emoção súbita apertando sua garganta. Franca, minha cidade. Coincidência interessante, não? O sorriso dele sugeria que não havia coincidência alguma. Desde quando isso está sendo planejado? Há meses, mas nunca encontrei a pessoa certa para liderar. Alguém que entenda as reais necessidades daquela comunidade. Isabela sentiu lágrimas ameaçando formar-se. Controlou-se. E agora sou eu, uma assistente recém-contratada, sem experiência. Você seria a ponte entre meu escritório e a equipe técnica. Ele a encarou. Isso a incomoda? Isabela refletiu. Não. Seria hipocrisia reclamar por ter sido escolhida por minha origem, quando é exatamente isso que me motiva. Marcos assentiu, aprovando. O lançamento está marcado para daqui a 3 meses.
Você terá tempo para se preparar. E meus pais? Isabela perguntou. Eles serão beneficiados? Naturalmente, mas não porque são seus pais, porque se encaixam exatamente no perfil que queremos ajudar. Ele se inclinou para a frente. E antes que pergunte, não planejei isso ontem. Esta fundação está nos meus planos há anos. Isabela folheou os documentos, absorvendo a magnitude do projeto, as possibilidades que se abriam. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por que se importar com uma cidadezinha que a maioria nem sabe que existe? Algo mudou na expressão dele, uma sombra de memória. Porque eu vim de um lugar assim, revelou, surpreendendo-a. Não franca, mas parecido. O Império Tavares não começou comigo, mas com meu pai. E antes disso, gesto vago. Digamos que sei o que é olhar para o céu e se perguntar se vai chover antes de chegar em casa. Esta revelação tocou Isabela profundamente. Não era apenas um CEO mimado. Havia algo genuíno em seu desejo de ajudar. Ou era exatamente o que ele queria que ela pensasse. Aceito, ela disse finalmente, com convicção que a surpreendeu. O cargo, o projeto, tudo. O sorriso dele foi quase imperceptível, mas seus olhos brilharam com satisfação. Ótimo, Valéria cuidará da papelada. Consultou o relógio. Comece amanhã. Hoje, tire o resto do dia para organizar suas coisas, avisar sua família. Isabela assentiu, ainda processando tudo. Mais uma coisa, ela disse, levantando-se. Isso, gesto vago entre eles, é estritamente profissional, certo? A pergunta pegou Marcos desprevenido. Por um breve momento, sua máscara caiu. Claro, respondeu rapidamente. Talvez rápido demais. Absolutamente profissional. Bem, Isabela continuou, sentindo confiança inesperada. Porque seria terrivelmente clichê, não acha? O CEO e sua assistente. Balançou a cabeça dramaticamente. Já vi esse filme. Não termina bem para a assistente. Ou para sua surpresa, Marcos riu. Um som espontâneo que transformou seu rosto. Tem razão. Terrivelmente clichê. Um silêncio confortável. Ou era só Isabela que queria acreditar nisso? Se estabeleceu. Até amanhã, Isabela. Até amanhã, Marcos. Quando saiu do escritório, Isabela sentiu como se flutuasse. O corredor, os olhares curiosos, o burburinho que se formava. Nada parecia real. Pegou o elevador para o térreo. No bolso, o contrato com seu novo salário representava mais que dinheiro. Era liberdade, segurança, um futuro. Lá fora, o sol brilhava após a tempestade. Isabela ergueu o rosto para o céu, sentindo o calor. Pegou o celular e digitou mensagem para sua mãe. Tenho novidades incríveis. Vou ligar mais tarde. Enquanto esperava o sinal abrir, olhou para o alto edifício, imaginando Marcos observando a cidade do 18º andar. Um homem poderoso e solitário que, por alguma razão, havia escolhido confiar nela. Talvez fosse apenas profissional, como haviam concordado. Ou talvez, com o tempo, pudesse se tornar algo mais. Mas isso era uma história para outro dia. Por enquanto, Isabela Santos sorriu, saboreando a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. E desta vez, para melhor. Ou assim, ela acreditava. O que Isabela não sabia, não poderia saber, é que enquanto atravessava a rua, lá no 18º andar, Marcos Tavares observava sua figura se afastar e sorria. Mas não era o sorriso caloroso que ela havia visto. Era o sorriso frio e calculado de um homem que acabara de executar perfeitamente a primeira fase de um plano muito mais complexo. Um plano que Isabela só descobriria quando já fosse tarde demais para escapar. 3 semanas depois. Isabela se adaptara rapidamente à nova rotina. Ou pelo menos era o que tentava se convencer. O escritório executivo no 18º andar era um mundo completamente diferente do departamento de RH onde havia começado. Aqui, tudo se movia em ritmo frenético. Decisões de milhões eram tomadas em minutos, reuniões se sucediam sem pausa, e no centro de tudo, como um maestro regendo uma orquestra, estava Marcos Tavares.
Isabela descobriu rapidamente que o homem que tomara café em seu apartamento era apenas uma faceta cuidadosamente construída de uma personalidade muito mais complexa. No escritório, Marcos era implacável, exigente até o limite. Nada escapava a seu escrutínio. Nenhum detalhe era pequeno demais para sua atenção. Mas com Isabela ele era diferente, gentil na medida do possível. Paciente quando ela cometia erros, sempre disposto a explicar, a ensinar. Você está se saindo bem, ele disse certa manhã, revisando um relatório que ela preparara. Melhor do que esperava, na verdade. Isabela sentiu um calor de orgulho. Obrigada. Mas há algo que preciso que entenda, ele continuou, olhando-a diretamente. Neste escritório, você verá e ouvirá coisas que não podem sair daqui. Nunca. Entende? Claro. Confidencialidade é parte do trabalho. Não estou falando apenas de confidencialidade profissional, Marcos disse, voz baixando. Estou falando de lealdade, lealdade a mim, pessoalmente. Algo na forma como ele disse isso fez Isabela se sentir desconfortável. Naturalmente tenho lealdade ao senhor, é meu chefe. Marcos, ele corrigiu sorrindo. Lembra? Quando estamos sozinhos, é Marcos. Isabela assentiu, mas a sensação de desconforto persistiu. Nos dias seguintes, ela começou a notar pequenas coisas, como Marcos sempre encontrava razões para que ficassem trabalhando até tarde, sozinhos no escritório depois que todos haviam ido embora. Como ele frequentemente tocava seu ombro, seu braço, sempre de forma que poderia ser interpretada como casual, profissional, mas nunca parecia casual. Como ele a olhava às vezes quando pensava que ela não estava prestando atenção. Um olhar intenso, possessivo quase. Você está imaginando coisas, Camila disse quando Isabela mencionou suas preocupações. O homem está sendo gentil. Não transforme isso em algo que não é. Mas Isabela não tinha tanta certeza. A primeira fissura. A mudança real começou na 5ª semana. Isabela estava organizando documentos quando Valéria Campos, a diretora de RH, entrou no escritório de Marcos. Eles conversaram por cerca de 20 minutos em voz baixa. Quando Valéria saiu, seu rosto estava tenso. Ela passou por Isabela sem sequer um aceno, algo completamente fora de caráter para a mulher normalmente cordial. Isabela, Marcos chamou. Pode vir aqui, por favor? Ela entrou em seu escritório. Ele estava de pé junto à janela, postura tensa. Feche a porta. Isabela obedeceu, um frio percorrendo sua espinha. Aconteceu algo? Marcos se virou. Havia algo diferente em seus olhos. Algo que Isabela não havia visto antes. Raiva. Raiva mal contida. Valéria trouxe uma questão preocupante, ele começou, voz controlada demais. Aparentemente, há rumores circulando sobre nós. O coração de Isabela afundou. Que tipo de rumores? O tipo que você temia, que sua promoção não foi baseada em mérito, que há envolvimento pessoal entre nós. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. Mas isso não é verdade. Eu sei disso. Você sabe disso. Marcos fez uma pausa. Mas percepção às vezes importa mais que realidade. Ele se aproximou dela. Próximo demais. Preciso que entenda uma coisa, Isabela. Este tipo de rumor pode destruir carreiras, a sua carreira. Eu não fiz nada para... Eu sei. Ele interrompeu gentilmente. Tocou seu rosto. Um gesto que fez cada nervo de Isabela se arrepiar. Eu sei que você não fez nada, mas as pessoas veem o que querem ver. Isabela recuou, afastando-se do toque. Então, o que sugere? A expressão dele endureceu levemente diante da rejeição. Sugiro que sejamos ainda mais cuidadosos, mais profissionais em público. Ele fez uma pausa e então sorriu, mas era um sorriso que não alcançou seus olhos. E talvez seja hora de você se mudar daquele apartamento. Isabela piscou. Desculpe, seu apartamento atual não é apropriado para alguém em sua posição. Minha posição? Você é assistente pessoal do CEO do Grupo Tavares.
Marcos disse, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Precisa de um endereço que reflita isso. Mas eu não posso pagar. A empresa pode providenciar um apartamento para você, como benefício do cargo. Algo naquela oferta fez todos os alarmes de Isabela dispararem. Não, ela respondeu firmemente. Obrigada, mas não. A temperatura no escritório pareceu cair vários graus. Não? Marcos repetiu, voz perigosamente suave. Aprecio a oferta, mas prefiro manter minha independência. Por um longo momento, ele apenas a encarou. Isabela podia ver a mente dele trabalhando, recalculando, replanejando. Então, tão subitamente quanto apareceu, a tensão se dissipou. Como quiser, ele disse, voltando para trás de sua mesa. Era apenas uma sugestão. Mas Isabela viu algo em seus olhos que a fez sentir frio na espinha, ressentimento. Pela primeira vez desde que aceitara o cargo, Isabela se perguntou se havia cometido um erro terrível. O projeto de Franca. 2 semanas depois, Marcos anunciou que precisavam viajar para Franca para supervisionar pessoalmente os preparativos do projeto da fundação. Será apenas um dia, ele explicou. Sairemos cedo, voltaremos à noite. Isabela deveria ter ficado empolgada. Era a oportunidade de ver sua família, de testemunhar em primeira mão o impacto que o projeto teria. Mas algo na forma como Marcos organizou tudo a deixou inquieta. Eles iriam no jato particular da empresa. Apenas os dois, sem equipe técnica, sem outros executivos. Por que só nós dois? Isabela perguntou. Porque quero sua perspectiva genuína. Marcos respondeu, sem filtros corporativos, sem pessoas tentando impressionar o chefe. Fazia sentido, mas ainda assim, a viagem foi tranquila. No jato, Marcos estava relaxado, conversando sobre sua visão para o projeto, fazendo perguntas sobre a cidade de Isabela. Deve estar ansiosa para ver sua família, ele comentou. Estou, Isabela admitiu. Faz 2 meses desde que vim para São Paulo. Você é muito dedicada a eles. São tudo que tenho. Marcos a estudou com aquela intensidade perturbadora. Nem tudo, ele disse suavemente. Agora você tem uma carreira, um futuro, graças ao Senhor. Marcos, ele corrigiu novamente. E desta vez havia algo em sua voz que fez Isabela se sentir presa. Em Franca, visitaram o local onde o centro de reabilitação seria construído. Conversaram com autoridades locais, com representantes de trabalhadores. E então, Marcos sugeriu que visitassem os pais de Isabela. Gostaria de conhecê-los pessoalmente, ele disse. Afinal, sua história foi parte da inspiração para este projeto. Isabela não pôde recusar sem parecer rude, mas algo nela gritava que era uma má ideia. A casa de seus pais era exatamente como ela se lembrava. Pequena, simples, mas impecavelmente limpa. Sua mãe, Dona Helena, os recebeu com um sorriso largo e olhos brilhando de emoção ao ver a filha. Seu pai, Vicente, estava sentado na sala, a perna ainda em recuperação do acidente. Seu aperto de mão era firme, mas Isabela viu a dor em seus olhos quando se moveu. É uma honra, Senhor Tavares, Vicente disse, tentando se levantar. Por favor, não se levante, Marcos disse gentilmente, colocando uma mão em seu ombro. A honra é minha. Isabela me contou muito sobre o Senhor. O que se seguiu foi uma das experiências mais surreais da vida de Isabela. Marcos foi absolutamente encantador. Conversou com seus pais sobre a vida em Franca, sobre o trabalho na fábrica, sobre suas esperanças para o futuro. Dona Helena preparou café e bolo. Marcos elogiou sinceramente ambos. Agora entendo de onde Isabela tirou o talento para café, ele disse com um sorriso caloroso. Seus pais ficaram claramente impressionados, encantados até. Que homem maravilhoso! Dona Helena sussurrou para Isabela quando estavam sozinhas na cozinha. Tão gentil, tão interessado, e olha como ele olha para você, filha. Mãe! Não diga nada. Eu vi. Uma mãe sabe dessas coisas. Isabela sentiu um nó no estômago. Não é assim,
É só trabalho. Por enquanto, talvez. Dona Helena sorriu. Mas esse homem não olha para você como um chefe olha para uma funcionária. Quando finalmente se despediram, Vicente puxou Isabela à parte. Tenha cuidado, filha, ele disse baixinho. Com o quê, pai? Com homens poderosos. Eles não são como nós. Para eles, pessoas são peças em um jogo que só eles entendem as regras. As palavras de seu pai ecoaram na mente de Isabela durante toda a viagem de volta para São Paulo. No jato, Marcos estava de excelente humor. Seus pais são pessoas incríveis, ele disse. Agora entendo melhor de onde você veio. Obrigada por ser tão gentil com eles. Não foi gentileza, Marcos respondeu olhando-a diretamente. Foi respeito genuíno. Eles criaram uma mulher extraordinária. Isabela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Senhor Tavares. Marcos, ele corrigiu pela milésima vez. E então fez algo que a pegou completamente desprevenida. Inclinou-se e beijou sua bochecha. Isabela congelou. Desculpe, ele disse recuando, mas seus olhos não mostravam arrependimento. Foi inapropriado, mas passei o dia inteiro querendo fazer isso. Marcos, nós concordamos que seria estritamente profissional. Eu sei o que concordamos. Sua voz era baixa, intensa. Mas você pode negar que há algo entre nós? Algo que vem crescendo desde aquela primeira noite? Não há nada além de uma relação profissional, Isabela respondeu, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Isabela, Marcos se aproximou. Não me insulte com mentiras. Eu vejo como você me olha, como seu corpo reage quando estou perto. Isso é inapropriado. É inevitável, ele interrompeu. Desde o momento em que você entrou naquele carro, tudo isso foi inevitável. Algo naquelas palavras fez Isabela se arrepiar. Como se ele soubesse, desde o início, exatamente como tudo se desenrolaria. Preciso que entenda algo, ela disse, forçando firmeza em sua voz. Não vou me envolver romanticamente com meu chefe. Não importa o que sinta ou deixe de sentir. A expressão de Marcos endureceu. Mesmo que isso signifique perder tudo que conquistou, o sangue de Isabela gelou. Está me ameaçando? Ameaçando? Ele pareceu genuinamente chocado. Não, Isabela, estou apenas sendo realista. Se você deixar este cargo, como explicará nos próximos empregos? Uma assistente executiva que durou apenas 2 meses? Direi a verdade, que meu chefe queria mais do que uma relação profissional. Marcos riu, um som sem humor. E quem acreditará em você? Uma garota pobre do interior que magicamente conseguiu uma posição no topo? Todos presumirão que você dormiu seu caminho até lá e depois se arrependeu. As lágrimas ardiam nos olhos de Isabela, porque ele estava certo. Ela sabia que estava. Mas não precisa ser assim, Marcos continuou, sua voz suavizando. Isabela, não estou pedindo algo sórdido. Estou pedindo uma chance genuína de ver se o que sinto por você é correspondido. O que você sente? Isabela perguntou, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Acho que me apaixonei por você, ele disse simplesmente. Naquela primeira noite, quando você me convidou para entrar, quando me olhou como um homem normal, algo mudou em mim. Isabela balançou a cabeça. Não, você não me conhece o suficiente para amar. Então, me deixe conhecer, ele insistiu. Me deixe provar que isso é real. E se eu disser não? Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Então respeitarei sua decisão, Marcos finalmente disse, mas havia algo em seus olhos que contradizia suas palavras. Mas não posso prometer que será fácil continuar trabalhando juntos, não quando sinto o que sinto. Era um ultimato disfarçado de pedido romântico. Isabela percebeu isso com clareza cristalina. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, Marcos se recostou em sua poltrona. Tome todo o tempo que precisar. Mas Isabela sabia que não tinha tempo. Não realmente. A armadilha havia se fechado completamente, e ela nem havia percebido até ser tarde demais. 2 semanas no inferno.
As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Isabela. Marcos não mencionou novamente sua declaração no jato, mas sua presença se tornou sufocante. Ele começou a aparecer casualmente em lugares onde Isabela estava. No café próximo ao escritório onde ela almoçava. Na academia do prédio onde ela tentava se exercitar. Que coincidência! Ele sempre dizia com um sorriso que não era coincidência nenhuma. Presentes começaram a chegar. Discretos no início, um livro que ele achou que ela gostaria. Chocolates finos que sobraram de uma reunião. Então ficaram mais caros. Uma bolsa de grife, um relógio, um casaco de couro que custava mais que 3 meses de aluguel. Isabela recusou todos, educadamente no início, então com firmeza crescente. Não posso aceitar isso, ela disse, devolvendo o casaco. Por que não? Marcos parecia genuinamente confuso. É apenas um presente. Presentes têm strings attached, expectativas. A única expectativa que tenho, ele disse suavemente, é que você me dê uma chance. Isabela sentiu as paredes se fechando cada vez mais. A manipulação sutil. Mas pior que os presentes eram as manipulações sutis. Marcos começou a isolar Isabela de outros funcionários. Não abertamente, ele era esperto demais para isso, mas de formas pequenas e insidiosas. Cancelava reuniões onde ela teria contato com outras pessoas. Dava-lhe projetos que a mantinham trabalhando sozinha em seu escritório. Quando ela tentou almoçar com Daniel, seu antigo colega do departamento financeiro, Marcos precisou dela exatamente naquele horário. Desculpe, ele disse, não parecendo nem um pouco arrependido, mas esta apresentação para os investidores é urgente. Isso aconteceu 3 vezes até Daniel parar de convidá-la. Isabela começou a perceber que estava sendo sistematicamente afastada de qualquer rede de apoio dentro da empresa. E então vieram os comentários. Pequenos, aparentemente inofensivos, mas corrosivos. Você parece cansada hoje. Não está dormindo bem? Aquele vestido é novo, porque o outro ficava melhor em você. Camila parece estar influenciando negativamente você. Já pensou em morar sozinha? Cada comentário era apresentado como preocupação genuína, mas o efeito acumulativo era devastador. Isabela começou a se questionar. Estava mesmo cansada? Suas roupas eram inadequadas? Camila era uma má influência? Ele está entrando na sua cabeça. Camila disse uma noite, depois que Isabela mencionou casualmente que talvez devesse se mudar. Você percebe isso, certo? Isabela piscou como se acordando de um transe. O quê? Esse homem está te manipulando, sistematicamente, e você está deixando. Não é assim. Então como é? Camila a encarou. Porque da onde eu estou vendo, você está virando uma sombra de quem era. Quando foi a última vez que você riu, que saiu com alguém que não fosse seu chefe? Isabela não conseguiu responder. A virada. A quebra veio de forma inesperada. Isabela estava organizando arquivos no escritório de Marcos quando encontrou uma pasta que não deveria ter visto. Na capa, escrito à mão, Projeto IES, confidencial. Curiosidade, ou talvez instinto de sobrevivência, a fez abrir. O que viu fez seu sangue gelar. Eram registros sobre ela. Não apenas informações profissionais, mas pessoais, profundamente pessoais. Relatórios de investigadores particulares sobre sua família. Fotografias de seu apartamento, tiradas de dentro. Transcrições de conversas telefônicas com sua mãe. E pior, um cronograma. Semana 1, contato inicial, estabelecer confiança. Semana 2, promoção, criar dependência financeira. Semana 4, 6, isolamento social, reduzir rede de apoio. Semana 8, declaração romântica, estabelecer compromisso emocional. Semana 12, mudança de residência, controle físico completo. Havia mais, muito mais, incluindo anotações sobre como lidar com resistência e complicações familiares. Isabela leu tudo em estado de choque crescente. Cada momento dos últimos 3 meses havia sido planejado.
Cada conversa, cada gesto espontâneo, cada presente, a carona na chuva, o café em seu apartamento, a promoção, o projeto em Franca, tudo havia sido uma mentira cuidadosamente orquestrada. Interessante leitura? A voz de Marcos a fez sobressaltar. Ela se virou e o viu parado na porta, observando-a com uma expressão que misturava diversão e algo muito mais sombrio. O que é isso? Isabela segurou a pasta com mãos trêmulas. Marcos entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Seus movimentos eram calmos, medidos, predatórios. É exatamente o que parece ser. Você me investigou? Me manipulou desde o início? Investiguei, sim. Ele não negou. Manipulei. Essa é uma palavra forte. Prefiro dizer que orquestrei as circunstâncias. Isabela sentiu bile subir em sua garganta. Por quê? Por que fazer isso? Marcos se aproximou lentamente. Porque quando vi você naquela primeira noite trabalhando sozinha, tão dedicada, tão inocente, eu soube que você seria perfeita. Perfeita para quê? Para mim. Ele disse simplesmente, como se fosse óbvio. Para ser minha. Completamente. Você está doente. Isabela recuou, tentando manter distância. Isso não é amor, é obsessão. Chame do que quiser. Marcos deu de ombros. Mas você precisa entender uma coisa, Isabela. Não importa mais. Você já é minha. Eu não sou sua nada. Não? Ele sorriu. Aquele sorriso frio e predatório que Isabela agora reconhecia. Pensa em sair? Para onde vai? Quem vai acreditar em você contra mim? Eu tenho provas. Ela ergueu a pasta. Provas que você roubou de meu escritório privado? Marcos inclinou a cabeça. Boa sorte explicando isso, e mesmo que alguém acredite, o que acha que vai acontecer? Ele se aproximou mais. Isabela estava encurralada contra a estante. Seus pais dependem do projeto de Franca. Projeto que posso cancelar com um telefonema. Seu apartamento? Posso garantir que o proprietário não renove o contrato. Seu currículo? Uma palavra minha e você nunca mais conseguirá emprego decente em São Paulo. Lágrimas corriam pelo rosto de Isabela. Você não pode fazer isso. Posso e farei, Marcos disse calmamente. A menos que você coopere. Cooperar com o quê? Com nós. Ele tocou seu rosto, limpando uma lágrima. Isabela se encolheu com o toque. Isabela, não precisa ser assim. Eu realmente me importo com você. Tudo que fiz porque queria você, totalmente, sem reservas. Isso não é amor, Isabela sussurrou. É prisão. Chame do que quiser, Marcos repetiu. Mas é o que você tem. A escolha é simples. Aceita a situação e sua família prospera. Você prospera. Ou resiste e todos sofrem, inclusive você. Isabela fechou os olhos. Cada opção parecia impossível. Preciso pensar, ela finalmente disse. Você tem até amanhã, Marcos respondeu, afastando-se. Mas Isabela, não faça nada estúpido. Não tente ir à polícia, não tente expor isso. Você não tem ideia do quanto minha influência alcança. Ele foi até a porta, então se virou uma última vez. E, Isabela, tire essas ideias de resistência da cabeça. Quanto mais cedo aceitar que somos inevitáveis, mais fácil será para todos. A porta se fechou e Isabela deslizou até o chão, abraçando a pasta contra o peito, soluçando. Estava presa, completamente presa, e não via saída. A noite mais longa. Isabela não voltou para casa naquela noite. Não podia. Marcos sabia onde morava. Tinha pessoas vigiando-a. Ela sabia disso agora. Cada movimento dela era monitorado, catalogado, reportado. Em vez disso, foi para o único lugar onde pensou que poderia estar segura, pelo menos temporariamente. O apartamento de Daniel Martins. Ela não tinha mais o número dele, mas lembrava vagamente do endereço que ele mencionara meses atrás. Tomou 3 ônibus diferentes, verificando constantemente se estava sendo seguida. Quando finalmente tocou a campainha dele às 23 horas, deve ter parecido uma aparição. Olhos vermelhos de chorar, roupas amarrotadas, completamente destruída.
Isabela! Daniel abriu a porta, chocado. Meu Deus, o que aconteceu? Preciso de ajuda. Foi tudo que ela conseguiu dizer antes de desmoronar em lágrimas novamente. Daniel a puxou para dentro, sentando-a no sofá. Trouxe água. Esperou pacientemente enquanto ela se recompunha o suficiente para falar. E então Isabela contou tudo. Cada detalhe, a carona na chuva, a mentira, a promoção, a manipulação gradual, a pasta com o projeto IS, as ameaças veladas e não tão veladas. Daniel ouviu em silêncio crescente, sua expressão mudando de preocupação para o horror, para a raiva. Esse filho da puta, ele finalmente disse quando ela terminou. Esse filho da puta psicopata. O que eu faço? Isabela perguntou desesperada. Ele tem tudo planejado, cada saída está bloqueada. Daniel pensou por um longo momento. Você precisa de duas coisas: provas que possam ser usadas legalmente e proteção até que possa expô-lo. Ele disse que tem influência na polícia. Provavelmente tem, Daniel concordou. Mas há lugares onde até a influência dele não alcança. E há pessoas que adorariam ver Marcos Tavares cair. Ele pegou seu laptop. Você disse que a pasta ainda está no escritório dele? Sim. Eu a coloquei de volta no arquivo quando ele saiu. Ótimo. Então amanhã você volta normalmente. Age como se nada tivesse acontecido. Daniel, me escuta. Ele a interrompeu. Você age normal, ganha tempo. Enquanto isso, eu faço algumas ligações. Tenho um contato no Ministério Público que tem investigado irregularidades no Grupo Tavares há meses. Eles vão querer ouvir isso. Mas e meus pais? O projeto de Franca? Daniel segurou suas mãos. Isabela, se você não fizer nada, seus pais podem ter o projeto, mas você vai perder a si mesma, vai virar propriedade dele. É isso que você quer? Isabela balançou a cabeça, lágrimas renovadas correndo. Então você precisa lutar, e eu vou te ajudar. O retorno. Na manhã seguinte, Isabela entrou no Grupo Tavares às 8h em ponto, como sempre. Seu coração martelava, suas mãos suavam. Mas ela forçou uma expressão neutra, cumprimentou normalmente os colegas, tomou o elevador para o 18º andar. Marcos já estava em seu escritório. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos e sorriu. Bom dia, Isabela. Dormiu bem? Sim, senhor. Ela mentiu. Senhor? Ele ergueu uma sobrancelha. Voltamos à formalidade? Achei apropriado, dadas as circunstâncias. Marcos se recostou na cadeira, estudando-a. E quanto à minha proposta, teve tempo de pensar? Isabela respirou fundo. Este era o momento. Se errasse, tudo estaria perdido. Tive, ela disse. E você está certo. Surpresa genuína cruzou o rosto dele. Certo sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. As palavras eram veneno em sua língua, mas ela as forçou para fora. Tenho lutado contra isso, mas você está certo. Há algo entre nós. E eu gostaria de explorar isso. Marcos se levantou lentamente, aproximando-se dela. Seus olhos a estudavam intensamente, procurando sinais de mentira. Você está sendo sincera? Estou! Isabela mentiu, forçando-se a encontrar seus olhos. Passei a noite pensando, e percebi que tenho sido teimosa. Você se importa comigo, tem feito tudo por mim. Seria idiota de minha parte rejeitar isso. Era exatamente o que ele queria ouvir. Isabela viu a satisfação inundar seu rosto. Isabela. Ele tocou seu rosto novamente, e desta vez ela forçou-se a não recuar. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Só preciso de um pouco de tempo, ela continuou, para me ajustar à ideia, para fazer isso direito. Claro, Marcos concordou imediatamente. Todo o tempo que precisar. Mas ela viu nos olhos dele que ele não acreditava completamente. Havia uma sombra de suspeita. Ele era inteligente demais, experiente demais em manipulação para ser facilmente enganado. Isabela teria que ser muito, muito cuidadosa. O jogo perigoso. Os próximos dias foram uma performance digna de prêmio. Isabela agia exatamente como Marcos esperava. Uma mulher gradualmente se rendendo ao inevitável. Permitiu pequenos toques.
Sorriu para seus comentários. Aceitou um jantar como amigos. Durante o jantar, em um restaurante absurdamente caro, Marcos foi atencioso, charmoso. Contou histórias de sua vida, de como construiu seu império. E Isabela percebeu algo perturbador. Tudo o que ele contava era cuidadosamente editado para fazê-lo parecer vítima das circunstâncias. Um homem incompreendido que merecia compaixão. As pessoas não entendem, ele disse, segurando sua mão sobre a mesa. Pensam que poder significa que você não pode se sentir sozinho. Mas é exatamente o oposto. Era manipulação brilhante, e Isabela teria caído nela se não soubesse a verdade. Entendo, ela disse suavemente, apertando de volta sua mão e odiando cada segundo. Enquanto isso, Daniel trabalhava nos bastidores. Ele havia contatado a promotora Helena Dias, que há meses investigava irregularidades financeiras no Grupo Tavares, sonegação fiscal, fraude contábil, suborno de autoridades, mas nunca haviam conseguido provas suficientes. Marcos era esperto demais, cauteloso demais, até agora. Se conseguirmos acesso àquela pasta, Helena disse durante uma reunião secreta em um café longe do centro, posso construir um caso, não apenas sobre assédio, embora isso seja sério, mas sobre todo o padrão de comportamento predatório e ilegal. Como fazemos isso? Isabela perguntou. Você precisa tirá-la do escritório, Helena respondeu. Foto página por página. Depois envie para este e-mail seguro. Ela passou um cartão. Mas seja cuidadosa. Se ele descobrir, ele vai me destruir, Isabela completou. Eu sei. A infiltração. A oportunidade veio uma semana depois. Marcos tinha uma reunião importante com investidores internacionais. Duraria pelo menos 3 horas, e ele estaria no 20º andar, longe de seu escritório. Preciso que organize alguns contratos enquanto estou fora. Ele instruiu Isabela. Eles estão no arquivo principal. Era sua chance. Assim que Marcos saiu, Isabela agiu. Trancou a porta do escritório dele. Foi direto ao arquivo privado. A pasta estava onde a deixara. Projeto IS confidencial. Com mãos trêmulas, Isabela começou a fotografar cada página com seu celular. O cronograma detalhado, os relatórios de vigilância, as transcrições de conversas. Havia mais material do que ela esperava, não apenas sobre ela, mas sobre outras mulheres, nomes, datas, padrões de comportamento assustadoramente similares. Marcos havia feito isso antes, múltiplas vezes. Isabela não era sua primeira vítima. Era apenas a mais recente. Meu Deus! Ela sussurrou, fotografando freneticamente. Quantas outras mulheres ele havia destruído? Estava na última página quando ouviu. Passos no corredor. Seu sangue gelou. A reunião não deveria terminar por mais 1 hora. Rapidamente, ela guardou a pasta de volta, fechou o arquivo, destrancou a porta do escritório e sentou-se à sua mesa, forçando-se a respirar normalmente. A porta se abriu, mas não era Marcos. Era Fernanda Lopes. Isabela, ela disse, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era séria. Precisamos conversar. O coração de Isabela martelava. Sobre o quê? Fernanda se aproximou, baixando a voz. Sobre Marcos e sobre você. Isabela sentiu o pânico subir. Fernanda sabia, estava ali para avisá-lo. Não sei do que está falando. Pare, Fernanda interrompeu. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Conheço Marcos há 20 anos. Vi esse padrão antes. Isabela a encarou, sem saber o que dizer. A última foi há 3 anos, Fernanda continuou. Uma analista financeira. Jovem, brilhante, de origem humilde, ele fez exatamente a mesma coisa. A promoção rápida, o isolamento, a obsessão. O que aconteceu com ela? Ela resistiu por 6 meses. Então tentou expô-lo. Fernanda fez uma pausa pesada. Ele a destruiu, completamente. Ela perdeu tudo. Agora trabalha como caixa de supermercado em outra cidade, usando outro nome. O horror deve ter mostrado no rosto de Isabela, porque Fernanda continuou rapidamente. Mas desta vez pode ser diferente.
porque você tem algo que ela não tinha. O quê? Aliados. Fernanda sentou-se. Eu, para começar, estou cansada de ver esse homem destruir vidas. E há outros na empresa que sentem o mesmo. Por que me dizer isso agora? Porque vi você tirando fotos no escritório dele. Fernanda respondeu simplesmente. As câmeras de segurança que ele não sabe que existem. Isabela sentiu o mundo girar. Você viu? Vi, e posso fazer essas gravações desaparecerem antes que ele as veja. Fernanda se inclinou para a frente. Mas preciso saber, você está realmente indo contra ele? Ou isso é só hesitação que ele vai eventualmente quebrar? Isabela pensou em seus pais, no projeto de Franca, em tudo que poderia perder. Então pensou na mulher que agora trabalhava como caixa de supermercado, em todas as outras que vieram antes, e em quem viria depois dela se ninguém o detivesse. Estou indo contra ele, ela disse firmemente, até o fim. Fernanda assentiu, satisfação em seus olhos. Então vamos precisar de um plano melhor, porque o que você está fazendo agora não vai funcionar. Marcos sempre está 3 passos à frente. Você tem uma ideia melhor? Tenho. Fernanda sorriu, mas era um sorriso sem humor. Mas vai exigir que você faça algo muito difícil. O quê? Faça-o confiar em você. Completamente. Faça-o acreditar que venceu. E então, quando ele estiver mais vulnerável... Fernanda fez um gesto cortante. Nós o destruímos, construindo a armadilha. As próximas semanas foram as mais desafiadoras da vida de Isabela. Sob a orientação de Fernanda e com a ajuda de Daniel e da promotora Helena Dias, ela construiu meticulosamente um caso contra Marcos Tavares. Mas para fazer isso, teve que fazer algo que a fazia sentir-se suja todos os dias. Fingir que estava se apaixonando por ele. Precisa ser convincente, Fernanda instruiu durante uma de suas reuniões secretas. Marcos tem um instinto afiado para mentiras. Se ele suspeitar por um segundo... Eu sei, Isabela respondeu, e ela sabia. Via nas notícias sobre a mulher anterior. O que Marcos era capaz de fazer. Então, Isabela se tornou a namorada perfeita, atenciosa, carinhosa, gradualmente permitindo mais intimidade física até certo ponto. Preciso de tempo. Ela dizia sempre que Marcos pressionava por mais. Quero que seja especial, que signifique algo. E Marcos, surpreendentemente, aceitava, porque em sua mente distorcida ele havia vencido. Isabela era dele. Era apenas uma questão de tempo até que ela fosse dele completamente. O que ele não sabia é que cada interação deles estava sendo documentada. Fernanda havia instalado discretamente gravadores de áudio no escritório de Marcos. Daniel conseguiu acesso aos servidores internos, copiando e-mails comprometedores. E Helena Dias trabalhava construindo uma rede de testemunhas, outras mulheres que Marcos havia assediado ao longo dos anos, que agora estavam dispostas a falar. Estamos quase lá, Helena disse durante uma reunião, 3 meses depois que tudo começara. Mais 2 semanas e teremos material suficiente para uma denúncia formal. E quanto à proteção? Isabela perguntou. Quando isso vier à tona, ele vai retaliar. Já está tudo arranjado, Helena garantiu. Temos uma ordem de restrição pronta e uma equipe de proteção de testemunhas em espera. Isabela respirou fundo. Estava realmente acontecendo. A última jogada de Marcos. Mas Marcos Tavares não era CEO de um império bilionário por acaso. Ele era inteligente, paranoico e muito, muito atento. Isabela percebeu que algo estava errado na manhã em que chegou ao escritório e encontrou Marcos sentado em seu local usual. Mas havia algo diferente em sua postura. Tensão, suspense. Bom dia! Ela cumprimentou beijando sua bochecha como havia se tornado o hábito. Cada fibra de seu ser gritava em protesto, mas ela manteve a máscara. Isabela, ele respondeu, segurando seu pulso quando ela tentou se afastar. Sente-se, precisamos conversar. Algo em seu tom fez o sangue dela gelar. Claro, sobre o quê?
Marcos abriu uma gaveta e colocou algo sobre a mesa. Uma fotografia de Isabela saindo de um café com Helena Dias. Quem é essa mulher? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. A mente de Isabela trabalhou em velocidade frenética. Mentir? Dizer a verdade? Qual seria menos perigoso? Uma amiga, ela respondeu, mantendo o tom casual. Por quê? Uma amiga, Marcos repetiu. Interessante, porque meus investigadores dizem que ela é Helena Dias, promotora do Ministério Público, especializada em casos de assédio corporativo. Merda, merda, merda. Eu não sabia disso. Isabela mentiu. Nos conhecemos em um café, conversamos. Pareceu simpática. Marcos a estudou por um longo, tenso momento. Você está mentindo para mim. Não estou. Está! Ele bateu a mão na mesa, fazendo Isabela pular. Era a primeira vez que o via perder o controle. Acha que sou idiota? Acha que não notei as mudanças sutis? Como você de repente ficou tão complacente? Ele se inclinou para a frente. Você está planejando algo? O quê? Nada! Isabela insistiu, mas sua voz tremeu. Marcos, você está sendo paranoico. Não me insulte. Ele se levantou, começando a circular ao redor dela. Predador e presa. Eu dei tudo a você. Tudo. E você me trai? Eu não traí. Então me mostre seu telefone. Isabela sentiu o pânico real agora. Em seu telefone estavam todas as evidências. Fotos, e-mails, mensagens com Daniel e Helena. Meu telefone? Agora. Estendeu a mão. Se não tem nada a esconder, não há problema, certo? Isabela hesitou uma fração de segundo antes de entregar o telefone. Foi tempo suficiente. Marcos o pegou e começou a rolar. Seu rosto ia ficando cada vez mais escuro. Fotografias de documentos do meu arquivo privado, ele leu em voz alta. E-mails para Helena Dias, mensagens para Daniel Martins sobre evidências. Ele jogou o telefone na mesa com força suficiente para rachar a tela. Você está tentando me destruir. Não era uma pergunta. Isabela sabia que não havia sentido em mentir mais. Estou tentando me proteger de você. Me proteger de mim? Marcos riu, um som sem humor. Eu te dei tudo. Uma carreira, dinheiro, oportunidades, e você me repaga com traição? Você não me deu nada, Isabela respondeu, encontrando coragem que não sabia que tinha. Você me prendeu em uma armadilha, me manipulou, me stalkeou. Isso não é amor, Marcos, é obsessão doentia. Por um momento, ela viu algo em seus olhos. Dor genuína? Arrependimento? Então desapareceu, substituído por fúria fria. Você cometeu um erro, ele disse baixinho. Um erro muito, muito grande. Não cometi. Eu tenho provas, testemunhas e uma promotora pronta para arquivar acusações. Acusações? Marcos sorriu. Aquele sorriso predatório e terrível. Querida Isabela, você realmente acha que acusações vão me deter? Ele pegou seu telefone. Discou um número. Alô? Sim, sou eu. Preciso que execute o plano B. Pausa. Sim, agora. Todos eles. Desligou e olhou para Isabela. Em 20 minutos, seu apartamento vai ser invadido. Vão encontrar drogas, quantidades suficientes para tráfico. Seu amigo Daniel vai ser pego em flagrante aceitando suborno. Seus pais em Franca? O banco vai executar a hipoteca que eu secretamente coloquei em nome deles. Isabela sentiu o horror a inundar. Você não pode... E posso. E vou. A menos... Ele se aproximou dela. A menos que você seja razoável. Razoável como? Você entrega todas as cópias das evidências, para de falar com Helena Dias e Daniel Martins. E nós seguimos com nossa vida juntos, como planejamos. Isso não é uma escolha, Isabela sussurrou. Não, não é, Marcos concordou. É um ultimato. E você tem exatamente 5 minutos para decidir antes que eu faça aquele telefonema. Isabela fechou os olhos. Tudo pelo que havia lutado. Todas as pessoas que havia envolvido. Tudo ruindo. Ela havia subestimado o quão longe Marcos iria.
Quão profunda era sua rede de corrupção, e agora não via saída. Virada inesperada. Foi então que a porta do escritório se abriu com estrondo. Fernanda Lopes entrou, seguida por 2 agentes da Polícia Federal e a promotora Helena Dias. Marcos Tavares, Helena anunciou, mostrando um mandado. Você está preso por múltiplas acusações de assédio, stalking, extorsão e obstrução da justiça. O rosto de Marcos empalideceu. O quê? Como? Como descobrimos sobre seus planos? Fernanda sorriu friamente. Porque você não foi o único instalando câmeras e microfones. Todo este escritório está sendo gravado há meses. Ela apontou para um pequeno dispositivo escondido no vaso de plantas. Incluindo esta conversa, incluindo suas ameaças, incluindo você ordenando ações criminosas. Isso é inadmissível em tribunal. Na verdade, não é. Helena interrompeu. Não quando temos mandado judicial para vigilância autorizado há 6 semanas, baseado em evidências preliminares fornecidas por múltiplas testemunhas. Os agentes avançaram, algemando Marcos. Você não pode fazer isso. Ele insistiu, mas sua voz havia perdido aquela confiança. Eu tenho advogados, conexões. Tinha, Fernanda corrigiu. Mas quando a notícia do seu comportamento vazar, e vai vazar, Marcos, todas essas conexões vão desaparecer como ratos abandonando um navio afundando. Enquanto os agentes o levavam, Marcos olhou para Isabela uma última vez, e ela viu nos olhos dele não raiva ou ódio, mas incompreensão genuína. Ele realmente não entendia por que estava sendo punido. Em sua mente distorcida, ele havia apenas feito o que era necessário para conseguir o que queria. A porta se fechou atrás dele, e Isabela, finalmente, pôde respirar. 6 meses depois. Reconstrução. O julgamento de Marcos Tavares foi um dos mais midiáticos do ano. 5 mulheres testemunharam contra ele. Isabela foi a primeira. Foi difícil reviver tudo, ver seu rosto na TV, ouvir os comentários cruéis nas redes sociais de pessoas que não conheciam a história completa. Mas ela sobreviveu. Marcos foi condenado a 8 anos de prisão. Perdeu controle do Grupo Tavares. Seus bens foram confiscados para pagar as vítimas. O projeto de Franca continuou, sob nova administração e com Isabela supervisionando pessoalmente. Seu pai, Vicente, foi um dos primeiros beneficiados. Agora tinha fisioterapia adequada e esperança de eventualmente voltar a trabalhar em capacidade limitada. Isabela deixou o Grupo Tavares, obviamente, mas sua história e sua coragem em enfrentar um bilionário havia se espalhado. Ofertas de emprego chegaram de todas as direções. Ela escolheu trabalhar em uma ONG que ajudava vítimas de assédio corporativo. Parece apropriado, ela disse a Daniel durante um café, 6 meses após o julgamento. Usar o que passei para ajudar outros. Daniel sorriu. Ele havia sido promovido a diretor financeiro no Grupo Tavares sob nova gestão. Você é incrível, sabe disso? Sou sobrevivente, Isabela corrigiu. Há uma diferença. Ela olhou pela janela do café para a cidade de São Paulo, se estendendo ao longe. Havia cicatrizes, sempre haveria. Noites em que acordava em pânico, imaginando que Marcos havia escapado, que estava vindo atrás dela. Terapia ajudava, sua família ajudava, amigos ajudavam. E gradualmente, dia após dia, ela estava reconstruindo não apenas sua vida, mas a si mesma. Você acha... Daniel hesitou. Você acha que algum dia vai confiar novamente? Em um relacionamento, quero dizer. Isabela considerou a pergunta honestamente. Não sei, ela finalmente admitiu. Talvez, eventualmente, mas vai levar tempo. Muito tempo. Bem, Daniel disse suavemente. Quando ou se esse momento chegar, espero que saiba que tem pessoas que se importam com você de verdade. Sem manipulação. Sem agendas ocultas. Isabela sorriu. Um sorriso genuíno. O primeiro em muito tempo. Eu sei, Daniel. E isso significa tudo. Seu telefone tocou.
Mensagem de sua mãe. Conseguimos plantar o jardim hoje, seu pai está bem. Te amamos. Isabela digitou de volta. Também amo vocês, vou visitar no fim de semana. Guardou o telefone e olhou novamente para a cidade. São Paulo ainda era intimidante. Ainda era cruel às vezes. Ainda era o lugar onde quase havia perdido tudo. Mas também era o lugar onde havia encontrado coragem que não sabia que tinha. Onde havia descoberto que era mais forte do que jamais imaginara. E onde, apesar de tudo, havia sobrevivido. Mensagem final para o canal. A história de Isabela Santos e Marcos Tavares é um lembrete sombrio de como o poder pode corromper, de como pessoas carismáticas podem ser predadores disfarçados. Mas também é uma história de esperança, porque Isabela não se tornou apenas mais uma vítima. Ela lutou, arriscou tudo e venceu. Se você ou alguém que conhece está em uma situação similar, sendo manipulado, controlado ou assediado, saiba que há saída. Há pessoas dispostas a ajudar. Há leis para proteger você. E você é mais forte do que imagina. Deixe nos comentários o que achou dessa história perturbadora. Inscreva-se no canal para mais narrativas dark que exploram os lados sombrios da natureza humana. E lembre-se, nem todo príncipe encantado é o que parece. Às vezes, o motorista é realmente o vilão da história.